Luiz. Intervenção da estrela visão. Esses tempos são também os tempos da revelação, em certa medida, da confusão. Tudo isso não é devido ao ser humano, não é mais devido à luz, mas devido à mudança induzida pela luz. Vocês não têm qualquer meio de ação sobre a mudança. Vocês não têm qualquer meio de acelerar ou de frear a mudança. Todos vocês estão no mesmo barco. O barco não pode ir mais rápido, mas vocês tampouco não podem pará-lo. A sabedoria é ter a humildade de aceitar isso, e de compreender que nada pode extraí-los do que acontece. Como se diz no ditado, o medo não evita o perigo, mas o medo evita o amor. Conselhos. Meu nome é Luiz. Irmãs e irmãos desta Assembleia e de outros lugares, eu rendo graças pelo seu acolhimento. Eu vou falar sobre alguns elementos que visam dar-lhes, simplesmente, algumas orientações, permitindo-lhes aproximar-se do que é para viver, e que lhes foi dado, antes de mim, pelo ancião Sri Aurobindo, NDR. Sua intervenção de 22 de agosto de 2012. Eu não voltarei, é claro, sobre o que foi nominado de pilares do coração, mas simplesmente, em relação a alguns elementos com os quais é preciso assegurar a conformidade, a fim de não prejudicar o que lhes foi dirigido, pelo apelo da luz e pelo apelo das estrelas. Eu vou lhes falar, em palavras simples, dos elementos que são para observar no desenrolar de seus dias mais comuns, a fim de incutir, em vocês, o que pode frear, ou limitar, o acesso a essas fases da infinita presença. Essas regras, se vocês as observarem, estejam certos de que vocês contribuem para a sua liberação. E vocês contribuem, sobretudo, para não mais manter as ligações e as interações entre vocês e cada irmão e irmã em encarnação. Esses poucos conselhos são então capazes de lhes facilitar a tarefa, para viver agora o que é para viver. Naturalmente, quando nós lhes damos palavras como humildade e simplicidade, ou ainda transparência, cada um de vocês, vendo de seu próprio modo, adapta, no mínimo, ou interpreta essas palavras. Então, nós seremos, e eu serei, muito mais diretos, dando-lhes os elementos que, na condução de sua vida, sobre a Terra, sobretudo agora, são obstáculos importantes, que podem imobilizar e impedi-los de viver a paz suprema. Vocês devem aceitar e verificar, por vocês mesmos, se o que eu digo a vocês é verdadeiro. Mas se vocês forem sinceros, vocês apenas poderão constatar a verdade do que eu lhes digo, pela eficácia em sua consciência e em seu estado. Cada irmão e cada irmã, quer seja mais próximo e mais íntimo de vocês, quer esteja distante de vocês, sobre esta terra, esforcem-se para jamais falarem dele quando ele não estiver aí. Esforcem-se para respeitar, sobretudo agora, a liberdade de cada um quanto ao seu ponto de vista, a sua maneira de ver, a sua maneira de proceder, e isso, tanto se existir uma busca do espírito, como na negação do espírito. Não forcem ninguém a ver como vocês. Não forcem ninguém a ter a mesma visão do que acontece e do que irá acontecer. Se vocês forem levados a viver o apelo à luz, se vocês forem levados a ver, pois isso não poderá mais ser escondido, por muito tempo, da humanidade, os acontecimentos que vão se desenrolar, jamais imponham a alguém o que se é deixado ver, o que se é deixado viver para vocês. Pois vocês jamais podem prejulgar, por trás das aparências, o estado real de um irmão ou de uma irmã, no que se exibe agora. Não julguem, não falem, e nada imponham. Isso significa respeitar a escolha de cada um, mesmo sendo oposta à sua. A nada se oponham. Mais especificamente agora, pois, se vocês estiverem em harmonia com vocês mesmos, e mais ainda, em harmonia com a luz, tudo irá acontecer em conformidade com a luz, para vocês. Nos conceitos de humildade e de simplicidade, seja o que for que vocês viverem, mantenham a cabeça fria e o coração aquecido. Não julguem, sobretudo, não interpretem o que vocês irão ver.
Não julguem e não interpretem a liberdade de cada um em relação a isso. Permanecer simples é simplesmente acolher o que se é deixado ver e viver, olhá-lo, e não expressar interpretação ou julgamento. Isso se refere a vocês, é claro, mas também a todos os irmãos e irmãs com os quais vocês são levados a compartilhar, a se comunicar. Nada forcem. Se isso lhes for mostrado, lembrem-se de que o que lhes é mostrado não será interpretado da mesma maneira, por vocês, e por outra pessoa que iria ver a mesma coisa. Porque a visão é sujeita à interpretação. Cada um ali vê o que bem quiser ver, em função daí onde ele está, de suas crenças, de suas mágoas. Isso vai muito além de simplesmente não julgar, mas, sobretudo, de não modificar a liberdade do outro, mesmo se, de seu olhar, não houver qualquer liberdade no que vive o outro. Ver com o coração, talvez vocês tenham notado, se vocês viverem a onda da vida e o manto azul da graça, torna-se cada vez mais evidente. E eu os lembro de que ver com o coração não é ver, como ver com os olhos, ou mesmo ver, de maneira sutil, com a visão etérea, mas é ver diretamente. Mas o que vocês veem diretamente, daí onde vocês estão, pode ser o oposto do que vê aquele de como vocês viram, no nível onde ele está. Ele talvez não tenha a possibilidade de ver o que vocês veem. O que é para compartilhar, cada vez mais, é o coração, e, cada vez menos, as palavras. Suas palavras devem se tornar, e elas irão se tornar, essenciais, formuladas, ilimitadas. Não fiquem mais no falatório, pois conversar é se dispersar, pois conversar é se afastar do coração. Aliás, vocês irão se lembrar de que quanto mais a luz se fizer presente, menos vocês têm vontade de conversar. Se vocês conversarem, certifiquem-se de que essa conversa não perturbe o outro. Tentem formular os pensamentos, e não encadeá-los com palavras que sairiam de maneira casual. Há um provérbio, para os ocidentais, que diz para dobrar 7 vezes a língua na boca antes de falar. Cada vez mais, não falem, e apenas conversem se vocês ali forem convidados. Vocês não sabem o alcance de suas palavras, mesmo em relação às experiências da luz, para alguém que está próximo de vocês e que não vive isso. Isso pode ter, não um efeito instrutivo e informativo, mas, muito mais, levar ao surgimento de medos que não têm razão de ser. Aí começa a humildade, e aí se encerra sua simplicidade. É o mesmo para esse corpo, seja qual for o nome que ele possa ter. Lembrem-se de que vocês estão dentro. E de que esse corpo, quanto mais ele se manifestar, mais ele pode incomodá-los. Respeitem-no no que ele solicitar a vocês. Muitos sinais desse corpo podem se revelar ligados à luz, ao fogo. Minha irmã Snove lhes falou sobre isso, NDR. Sua intervenção de 19 de agosto de 2012. 2. Se o seu corpo viver alguma coisa, se ele chamar por vocês, se ele lhes pedir alguma coisa, escutem-no. Além das pessoas, e além de sua pessoa, elementos por vezes difíceis podem acontecer, durante este período, sobre essa terra. Mantenham-se informados, mas tentem, tanto quanto vocês puderem, não se saturar de imagens. Pois as imagens recorrem, vocês sabem, à visão e às emoções, e algumas imagens podem atingir o fígado, muito além da impressão visual e da reflexão que isso possa incitá-los. A imagem vai afastá-los da visão do coração. A imagem pode ser mostrada para fazer ressurgir, efetivamente, suas emoções e, durante este período, não é isso que é desejável. Reflitam antes de abrir uma revista ou suas telas virtuais. Resguardem-se da curiosidade. Há coisas de que, efetivamente, é melhor se estar informado, mas que é melhor, também, não ver com os olhos, a fim de não impregnar as estruturas sutis, e o fígado, com esse tipo de imagem. Pois isso não leva a nada, isso, de preferência, os exclui da visão do coração.
Muitas imagens já são feitas sobre esse mundo, para fazê-los aderir ali, ou para fazê-los comprar alguma coisa. As imagens deste período, mesmo se vocês não souberem, e mesmo se vocês não sentirem, podem desencadear o estarrecimento e o medo, é esse o único objetivo. Eu não digo, é claro, para não ver, para não compreender, mas, muito mais, para não submeter a consciência às imagens que, na realidade, foram feitas apenas para gerar emoções. Tenham cuidado com o que vocês olham e, como lhes disse minha irmã Snow, olhem para a natureza, muito mais do que para a agitação dos homens, e muito mais do que para as consequências do fogo do céu sobre a terra. Busquem a natureza e busquem a calma, tanto em seus pensamentos, em suas palavras, como em seu olhar. Aparecer-lhes-á como cada vez mais fácil de perceber uma diferença entre a atenção que vocês podem dar à natureza e a atenção que vocês podem dar às imagens que, mesmo se elas refletirem um nível de realidade, elas têm apenas um objetivo, lembrem-se disso: criar emoções. A emoção é o que perturba o fígado e, então, vai submetê-los à visão exterior, chamando-os para ali reagir. Muitas coisas sobre esse mundo podem, doravante, levá-los a reações fortes, mas vocês irão constatar, por vocês mesmos, que essas reações fortes não podem ir contra nada do que esteja acontecendo. Pois o que acontece não é consequência do homem, nem de planos maquiavélicos visando criar uma dominação, o que já existe há muito tempo e que não tem necessidade de ser criado. Percebam o efeito, e vocês irão percebê-lo cada vez mais, do que vocês olham, sobre vocês. Percebam, também, o efeito de qualquer julgamento que vocês fizerem sobre alguém, sobre vocês. Dizer a verdade jamais concerne a uma terceira pessoa, pois isso é verdade, ela não é a verdade do outro. Lembrem-se do que foi dito, há vários anos, pelo comandante, NDR. Ivanov. A inteligência da luz faz com que ela se dirija, espontaneamente, para ali onde houver uma abertura. Se vocês estiverem abertos à guerra e aos conflitos, a luz vai reforçar isso. Isso é chamado de atração e ressonância. Mas não haverá mais latência, como foi o caso anteriormente, entre uma ação e uma reação espontânea, os elementos, de uma pessoa. Vocês irão constatar que sua vida ficará sujeita, de maneira cada vez mais instantânea, ao que vocês emitirem. Então, emitam o mínimo possível de julgamento, de olhar dirigido, a fim de permanecer na paz e de viver essa transparência essencial nos dias que vão transcorrer diante de vocês. Façam de tudo para cultivar a paz espiritual, mas também a paz com tudo que os rodeia, tanto pessoas como situações. Lembrem-se de que, seja o que for que vocês tiverem que viver, em uma situação ou com uma pessoa, isso tem apenas um tempo. E de que além da reação imediata, vocês irão constatar bem depressa que, se vocês não reagirem, depois de algumas horas ou de alguns dias, vocês não terão mais necessidade de reagir, vocês não terão qualquer desejo disso. Lembrem-se, também, de que qualquer julgamento que vocês fizerem sobre alguém, irá retornar para vocês sistematicamente, multiplicado. De que, se for dada alguma coisa para vocês viverem, e seja qual for essa coisa, ela necessariamente já está presente em vocês. De nada serve culpar alguém, de nada serve procurar uma causa antiga, ou mais antiga, o que acontece é apenas consequência de vocês mesmos. Não há qualquer culpa, não existe qualquer possibilidade, pela ação da luz, de acreditar que alguma coisa vai acontecer inesperadamente. Preservem-se, sobretudo, de emitir um julgamento sobre um acontecimento que vocês poderiam, também, considerar como traumatizante. Pois, aí também, se vocês chegarem a se extrair da reação imediata, vocês irão constatar muito rapidamente que não há qualquer motivo para reagir.
e que o que lhes parecia como algo nefasto ou difícil de viver, em última análise, favoreceu, de algum modo, sua liberação, ou, em todo caso, os levou mais facilmente para sua liberação, seja qual for esse acontecimento. Lembrem-se também, nos momentos por vezes difíceis, do que foi repetido a vocês, em várias ocasiões, por nossas irmãs e irmãos orientais, que esse mundo é ilusão. É um mundo de sonho. Um sonho comum que se transformou em um pesadelo, mas que a vida não é esse pesadelo. O despertar da terra, o seu tantã, o despertar do céu e seus sons, podem ser vivenciados como a sensação de perigo por muitos irmãos e irmãs, pois eles não sabem o que vocês sabem, eles não vivem o que vocês vivem. Então, respeitem isso. Não os provoquem com explicações que não foram solicitadas a vocês, mas respondam ali se isso lhes for perguntado. Respeitem totalmente a liberdade do outro. E no que se refere a vocês, cada acontecimento de sua vida, e cada vez mais de maneira evidente, seja qual for o acontecimento, seja qual for o setor de sua vida onde isso acontecer, é sempre, e o será cada vez mais, o mais apropriado para fazê-los viver a luz. Não julguem, não condenem. Como foi dito, contentem-se em olhar, como um espectador ou um observador, para o que está chegando. Não se sintam nem referidos, nem envolvidos nisso, mas não fujam dali. Porque tudo que está chegando, e que irá chegar, vai a um mesmo sentido, para aquele que vê a luz ou que a procura, como para aquele que não a vê ou que não procura por ela. De sua capacidade para permanecer neutro, de sua capacidade para viver sua vida sem implicação de emoções, e sem implicação de pensamentos, irá decorrer sua paz. Quanto mais vocês agirem assim, mais a paz vai aumentar. Prestem atenção aos sinais, os sinais da natureza, como os sinais fornecidos por seus irmãos e suas irmãs. Através de uma palavra, através de um elemento da natureza, vocês terão várias respostas. Eu lhes falo obviamente, aí, dos elementos extremamente simples da vida. Eu não voltarei, é claro, ao que é possivelmente vivenciado, no canal mariano, durante suas comunhões, suas fusões, mas eu falo expressamente do que é mais comum da vida humana. Pois o mais ordinário da vida humana representa, aí também, um ponto de apoio, e um estrado, para os elementos menos ordinários e mais extraordinários. Não se deixem levar, nem pela raiva, nem pelo medo. Não se deixem levar pelas palavras de seus irmãos e suas irmãs. Recusem a tagarelice. Recusem qualquer julgamento emitido, qualquer interpretação emitida, referente a terceiros, ou referente ao que acontece sobre a terra. Mantenham a calma, mantenham a paz. Aí está a verdadeira humildade, e aí está a verdadeira transparência. Se parecer existir um problema, e este problema, real ou suposto, se manifestar a vocês, parecendo penetrá-los e não dando trégua, então, vão para a natureza, ou se banhem em seu banheiro. Neste período em que o fogo celeste se aproxima, evidentemente, a água é importante. Tanto a água que vocês bebem, como a água na qual vocês se banham, seja qual for essa água. Vocês irão constatar, cada vez mais, os efeitos sobre suas próprias emoções, sobre suas próprias atividades de pensamento. Mesmo nas situações complicadas, mesmo nos debates. Não tomem parte. Guardem para vocês o que vocês veem do outro, porque o outro, ele, não vê isso. Compartilhem apenas o amor. Como Maria lhes disse, não recusem o olhar, e não recusem os braços que estão estendidos para vocês. Não desconfiem, nem se rebelem contra o que se exprime simplesmente no sentido da amizade ou da humanidade. Pois, aí também, isso voltaria para vocês. Não vão contra a humanidade, natureza humana, não se tranquem em uma torre de marfim, vocês ali perderiam sua luz. É neste período que vocês precisam mostrar, e demonstrar, a humanidade mais total.
Não rejeitem ninguém, mesmo as ações que poderiam parecer de natureza não humana, pois, se os humanos reagirem assim, significa que eles têm medo. Não adicionem o julgamento por este medo. Permaneçam, realmente, na compaixão, sem demonstração exagerada e sem compadecimento, apenas por humanidade. Todos vocês estão no mesmo barco, rico ou pobre, saudável ou doente, independentemente do que vocês acreditarem ou não acreditarem. Há simplesmente, entre vocês que estão encarnados, quem esteja, na escala do tempo e na escala dos ciclos da Terra, apenas alguns segundos na dianteira. Vocês não podem prejulgar como irá evoluir o sofrimento ou a alegria de cada um. Vocês não podem predizer qualquer sentido sobre o que vai escolher um ser humano, nesses momentos. Cultivem então a paz, debrucem na natureza, na água. Lembrem-se de que o sol, em certos momentos, nutre vocês, e em outros momentos, ele é prejudicial. Aproveitem o orvalho da manhã, NDR. Ver as indicações de Anael em sua intervenção de 14 de março de 2012. 3. Alimentem-se dos raios do sol, logo após o nascer do sol. E, sobretudo, respeitem o caminho de cada um, quer vocês estejam envolvidos em um relacionamento ou não. Pois cada um, em meio ao sonho coletivo, vive seu sonho ou seu pesadelo. E vocês não sabem o que pode desencadear, durante esses tempos, o que vocês disserem ou mostrarem a tal pessoa. Sejam amáveis e amorosos. Nada julguem. Porque, como foi dito, à medida com a qual vocês julgarem, vocês serão julgados, e esse é um efeito imediato. A melhor maneira de não julgar é não sustentar os falatórios, incessantes e inúteis, referentes a outras pessoas. Os efeitos seriam imediatos, e cada vez mais. Não tirem proveito de qualquer vantagem. Coloquem-se no mesmo nível de qualquer pessoa. Seja qual for o poder que vocês tiverem, seja qual for o poder que lhes tenha sido dado, não exerçam isso. Coloquem, na frente, a humanidade e o amor. Pois o que acontece sobre a Terra é, justamente, o fim do poder. Vocês não podem manter o que termina para vocês, e pedi-lo para o resto da Terra. Lembrem-se de que o que vocês são levados a ver apenas corresponde à sua visão, e à sua interpretação. Aí está a humildade. A humildade de reconhecer que vocês não podem viver o que vive o outro. Vocês podem compartilhar, comungar, dialogar sobre sua vivência, mas vocês não podem viver o que vive o outro, ainda mais se vocês tiverem esta visão perfeita do coração, que se deixa ver a alma do outro, seja qual for esta cor de alma. Deixem que a pessoa seja ela. E se lhes parecer existir uma incapacidade, de um lado como do outro, para manter alguma coisa, então, hajam em conformidade. Não há qualquer covardia nisso, mas, sim, coragem. É preciso, efetivamente, coragem para ser humilde. É preciso coragem para ser simples. Independentemente do que vocês tiverem que viver, seja da natureza que for, não há qualquer culpado, nem dentro, nem fora. É apenas, para vocês, a melhor maneira de viver, e de se transformar, e de se liberar. É o mesmo para cada um. Se vocês respeitarem esses poucos conselhos, vocês irão, bem depressa, descobrir que sua vida se transforma. Ela se torna muito mais leve, muito mais luminosa, e muito mais alegre. Ao passo que isso será exatamente o resultado oposto se vocês persistirem em julgar, ou em pensar, em condenar, em tagarelar, ou em discutir de maneira infrutífera. Não há ninguém para convencer. Não há ninguém para persuadir. Não há ninguém para levar. Não há ninguém para salvar. É sua qualidade de ser que pode abrir outra coisa no outro, mas não são vocês que decidem isso. Seja o que for que vocês viverem, no interior de vocês como em seu exterior, nada julguem. O importante será sempre o que vocês vivem, e não o que vocês interpretam, ou o que vocês deduzem, ou o que vocês possam explicar.
Se vocês se lembrarem disso e permanecerem no que é vivenciado, então, a humildade está próxima. Não deixem o mental, se ele ainda estiver presente, levá-los a refletir, a querer a todo custo explicar, e dar um sentido ao que, às vezes, não é o sentido que vocês acreditam ou que vocês interpretam. Somente o coração sabe, e não a razão. Esses tempos são também os tempos da revelação, em certa medida, da confusão. Tudo isso não é devido ao ser humano, não é mais devido à luz, mas devido à mudança induzida pela luz. Vocês não têm qualquer meio de ação sobre a mudança. Vocês não têm qualquer meio de acelerar ou de frear a mudança. Todos vocês estão no mesmo barco. O barco não pode ir mais rápido, mas vocês tampouco não podem pará-lo. A sabedoria é ter a humildade de aceitar isso, e de compreender que nada pode extraí-los do que acontece. Como se diz no ditado, o medo não evita o perigo, mas o medo evita o amor. Centrem-se de novo assim que houver a percepção de uma saída do centro. Não deixem um pensamento destrutivo, ou um pensamento sombrio, se instalar. Vão para a natureza. Não combatam os pensamentos, olhem-nos, e recorram à água, recorram aos elementos, e isso não irá persistir por muito tempo. O que não será o caso se vocês derem chance aos seus próprios pensamentos, às fofocas, ao julgamento. Esta época chama-os a uma lucidez muito grande, ao não julgamento permanente, à abertura do coração, e à humanidade, além dos limites que vocês haviam estabelecido para vocês, por sua própria história, por seu próprio condicionamento, ou pelas regras que lhes foram impostas. Os únicos limites são aqueles que vocês se colocaram. Não há limite para o amor, não há limite para a humanidade, não há limite para a manifestação do amor. Os únicos limites se referem ao julgamento, aos pensamentos, e às emoções. Quanto mais vocês estiverem na espontaneidade, mais o amor estará presente, não como a expressão de uma vontade, mas, muito mais, como a expressão do que todos nós somos, uns e outros. Não há lugar, nisso, para o julgamento, para a divisão, para a separação. Não procurem controlar ou dirigir uma vida. Não intervenham, a não ser que peçam isso a vocês. Jamais busquem seu interesse. Lembrem-se de que qualquer vontade deliberada de manipular, ou de arranjar as coisas, irá voltar para vocês. Sejam o mais simples possível e tudo o que acontece será, para vocês, magnífico. Aí estão as poucas palavras, que são muito breves e muito simples, chamando-os, durante este período, a se transformarem, radicalmente, na maneira de conduzir sua vida mais corriqueira. Sorriam o tempo todo. Como se diz, um sorriso não custa nada. Se vocês ficarem de mau humor, de nada serve ficar com raiva, procurem o sorriso do outro. E isso não precisa de palavras, nem de sedução, e ainda menos de manipulação. Sejam verdadeiros. Sejam autênticos. Porque a luz é isso. Vocês não podem mais esconder, vocês não podem mais nada esconder. Isso é a revelação. Vocês irão se aperceber muito rapidamente disso, pois, o que vocês quiserem esconder, de alguém, será conhecido, de uma maneira ou de outra. Vocês não podem escapar à iluminação da luz, e à sua visão. Se vocês forem transparentes, se vocês seguirem essas poucas instruções e observarem os efeitos que eu dei a vocês, então, vocês irão constatar bem depressa as alterações importantes, ao mesmo tempo, no que vocês são, e no que vocês vivem. Aceitem também, principalmente se lhes perguntarem, analisar friamente o que é dito por um irmão ou uma irmã, sem condená-lo ou sem aceitá-lo, mas simplesmente aceitando o que lhes foi pedido. Lembrem-se de que, durante este período, tudo o que vocês quiserem esconder, tudo o que vocês quiserem ocultar, será revelado, muito rapidamente. Cultivar a humanidade e o amor é deixar, agora, o medo se afastar, seja ele qual for.
pois a fraternidade, real e autêntica, será, durante este período, um elemento importante de estabilidade. O amor é vibral, mas ele deve se expressar também em sua humanidade de todos os dias. O amor vibral não é um refúgio de meditação. Ele deve nutri-los da maneira mais importante, naqueles momentos, mas ele deve emanar de vocês o tempo todo. E a melhor maneira de emanar o amor é, naturalmente, no silêncio e na ausência de julgamento. De maneira que, se vocês respeitarem esses preceitos, vocês apenas poderão ir, cada vez mais em melhor situação, para o interior de vocês em sua consciência, como nesse corpo, sejam quais forem suas insuficiências. Porque amor é um bálsamo, e a humanidade é o mais belo dos bálsamos. Não se esqueçam, tampouco, de que o que vocês julgarem, no outro, irá retornar a vocês, e corresponde ao que vocês julgam, em vocês. Não pode ser de outra forma. O outro não existe, não mais do que vocês. Ele é apenas um espelho de suas próprias insuficiências e de suas próprias sombras. Portanto, o outro não está aí por nada. Assim como vocês não estão aí por nada. Basta reconhecer isso. Fechem os olhos para esse mundo, de vez em quando. Isso não é fechar os olhos para não ver, é para favorecer a interioridade. É também olhar para si mesmo, e aceitar seu olhar. Porque a luz vai iluminá-los também, e vocês não podem recusar o que ela lhes mostra de vocês mesmos. Mesmo se isso lhes parecer, em um primeiro momento, não bom de ver, isso não tem qualquer importância. Pois, se vocês admitirem seus próprios erros, suas próprias faltas, como se diz, o que é reconhecido é já perdoado. E qual mais belo presente vocês podem se oferecer se não perdoar vocês mesmos, na humildade e da simplicidade? Aí estão alguns elementos preparatórios, antes do encontro que foi marcado com vocês, por Maria e Miguel, para o equinócio de outono, de primavera, no hemisfério sul. É uma forma de recapitulação, e há toda a chance de vocês o viverem assim. Pois, durante esse mês, deverá ser resolvido o que vocês não quiseram resolver, mas com a maior humanidade, sem se julgar e sem julgar alguém. Pôr em ordem, a fim de ser livre, para a liberdade que está chegando. Aí está o que Neis tinha para dizer a vocês. Eu lhes transmito todo o amor do grande Espírito, toda a luz de sua presença. Até breve. Mensagem atemporal.